Então vamos entender o sistema de desligamento do motor. Estou dirigindo o carro aqui na marginal, o motor está ligado, vocês estão vendo ali a rotação. Tirar o pé do acelerador. Olha aí, o que acontece? Tá vendo? Ele apagou o motor está desligado aqui. É justamente o sistema híbrido leve do carro. Então quando ele percebe que ele consegue fazer esse desligamento para economizar combustível, ele faz aí o desligamento. Se ele perceber que o interior do carro está começando a esquentar muito, ele liga automaticamente o motor para acionar o ar-condicionado, ou toda vez que eu acelero o carro, lá, ele dá a partida no motor, engata o carro e vai andando. Então, esse procedimento, né, que você consegue ali quando você tem a configuração Reduced do motor no Individual, é o que te ajuda a economizar combustível. E no longo prazo, né, todas as vezes que ele usa essa estratégia, ou até mesmo quando você está no trânsito pesado, parado com o carro que o motor está desligado, ele está emitindo menos e também gastando menos. Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Mercedes-Benz GLA 35 AMG, um esportivo de verdade para quem não abre mão de um veículo que também tem boa utilidade no dia a dia. Pessoal, o modelo já passou pelo canal outra vez, mas agora a gente tem aqui o modelo 2025. Esse carro é fabricação 2024, modelo 2025. Mas e aí, nos dias de hoje, vale a pena ter um CLA 35 AMG? É claro que a gente sabe que pouquíssimos brasileiros podem colocar esse carro na garagem. E também não é um carro barato. Mas ele tem aí os seus diferenciais. Também sempre tem aquela dúvida. Esse carro aqui é um legítimo AMG? Tudo isso que eu vou explicar no vídeo para vocês agora. Sempre bom a gente relembrar algumas coisas aqui a respeito de modelos e nomenclatura. Pois bem, o GLA faz parte aí da plataforma de veículos compactos da Mercedes-Benz. Lá no passado se chamava NGCC, Next Generation Compact Cars. Hoje é conhecida pelo código interno dentro da Mercedes-Benz por MFA2, Modular Front Wheel Architecture, geração 2. Ou seja, é uma plataforma de veículos compactos que foi concebida inicialmente para veículos de tração nas rodas dianteiras. Mas é claro que existem modelos com tração Formatic, que é justamente o caso desse aqui. E quais são esses veículos compactos? A gente tem o Classe A, tem o Classe B, tem o CLA, o GLA e o GLB. Todos esses montados aí na plataforma compacta. Como a gente sabe, a linha G da Mercedes-Benz tem aí o pressuposto de ser um veículo mais utilitário. O G vem justamente de Geländewagen, que é a palavra em alemão para esse veículo utilitário. Não é por acaso que a gente tem a G63, que é o puro Geländewagen, por assim dizer. E aí a gente tem o GLA, que é o compacto da linha A, o GLB, o GLC, que seria o SUV da linha C, o GLE, e até mesmo o GLS, além do G puro. Pois bem, dentro da linha, você tem ali as versões, né, com as motorizações. No mercado brasileiro a gente está muito acostumado aí a ver, por exemplo, o GLA, o CLA 200, que mostra aí questões relacionadas à própria motorização do carro. Quando a gente vai para a linha AMG, aqui no mercado brasileiro a gente tem duas possibilidades. A gente tem a linha 35, que é essa, e tem a linha 45. Muita gente diz que a linha 45 é a puro sangue. Mas e aí? Isso aqui é ou não é um AMG? Vamos explicar isso para vocês agora. O carro, quando tem aí dois numerais, o caso aqui 35, e recebe esse sobrenome AMG, sim, ele é um AMG. Então você vai ver, por exemplo, rodas. Aqui você tem uma roda claramente esportiva, né? Você tem uma roda aro 21 polegadas com pneu 255 perfil 35. Outra coisa, a suspensão desse carro, ela também é mais firme por conta das modificações feitas pela divisão AMG. Não é só isso. Olha o freio desse carro. A pinça dele é bem maior. E aí você tem aí não só um freio a disco ventilado, mas também perfurado. Outra coisa que vem aqui da linha AMG, se a gente olhar o body kit, né? O desenho de para-choque desse carro, ele também é mais aerodinâmico, vai ter aqui uma grade diferente, ou seja, o carro
tem modificações estruturais para ele efetivamente receber esse sobrenome AMG. E é justamente sob o capô que aparece aí essa diferença ou essa divergência do AMG que é ou não é puro sangue. Mas vamos começar falando desse carro aqui que é o 35. Aqui nós temos um motor 2.0 litros turbo de injeção direta somente a gasolina, que tem o código interno na Mercedes de M260. Isso M260 quando ele é aplicado aqui dessa forma, que ele é transversal. Tem carros da Mercedes-Benz que tem um motor que é muito parecido com esse em matéria de engenharia, só que a aplicação dele é longitudinal. E aí ele tem o código de M264, mas a engenharia dos motores é a mesma. E por que está aqui a diferença? Esse motor aqui é igual ao das outras Mercedes, que se você tem aí na linha civil? Não, ele é mais potente. Ele recebe mais potência e mais torque justamente pela divisão AMG. Mas esse daqui não é aquele motor montado à mão e assinado que acontece nos AMGs puro sangue, que é o que o pessoal fala. Então, por exemplo, o A45 e o CLA45 tem um motor que aqui em cima tem uma plaquinha com uma assinatura e ele é montado à mão e ainda mais potente do que esse. Esse motor aqui é um motor montado em série, apenas com um pouco mais de potência e torque. E aí é que está a principal diferença, da linha 35 para a linha 45. Aqui o motor tem números muito bons, 306 cavalos de potência máxima e o torque máximo dele é de 40,8 kgfm. E ele está associado a uma transmissão robotizada de dupla embreagem banhada em óleo, e olha a curiosidade aí, de 8 marchas, porque quando a gente costuma ver dupla embreagem, normalmente são 7 marchas, então aqui é uma transmissão de 8 marchas, né? E é isso aqui que garante a performance do carro. Além do mais, o carro tem um sistema de tração Formatic. Como é que funciona? Normalmente a tração aqui é nas rodas dianteiras, mas de forma totalmente automática existe um sistema que consegue também transferir torque e força para o eixo traseiro. E ele faz isso da seguinte forma, variável. Então, normalmente é 100% aqui na frente, quando ele percebe que está escorregando lá atrás, ele vai lá atrás e conecta ao eixo traseiro. E ele pode fazer variações. Ele pode chegar até 50% de torque lá atrás, ou 60-40, 80-20, 70-30, ou seja, ele faz isso de forma dinâmica. Então, todo esse conjunto aqui foi afinado pela divisão AMG. É claro que é um carro AMG, mas ele não tem aquele motor mais potente e assinado e montado à mão que você encontra no 45. Ponto importante, aqui nós temos um motor eletrificado. Não é um carro híbrido convencional, é um híbrido leve. Qual é a principal definição de um veículo híbrido leve? Aquele que tem um sistema elétrico para apoiar o motor a combustão, mas não consegue mover o carro em modo 100% elétrico. Essa é a definição de híbrido leve. E aqui, junto com o motor acionado por correia, existe ali um equipamento que substitui o tradicional motor de arranque e passa a ser o motor gerador. Então ele é o responsável por dar a partida no motor a combustão. E também ele é responsável por acrescentar um pouco mais de potência em situações específicas ao carro. Ele chega a acrescentar cerca de 14 cavalos, mas não é o tempo todo, depende do estado da bateria, que usa um sistema de 48 volts, não é uma bateria muito potente, é uma bateria que fica aí na casa de apenas 1 kWh. Mas de toda forma, ele permite que o carro tenha um start-stop avançado. Então quando você está no trânsito pesado da cidade, ele desliga o motor para economizar combustível. Quando você está com o carro quase parando, ele também já permite o desligamento do motor. E quando você está com o carro na estrada, em velocidade constante, ou numa descida, sem carga no acelerador, ele também permite o desligamento do motor, mesmo que você esteja, por exemplo, a 100 km por hora. E isso tudo ajuda na economia de combustível, com um pequeno acréscimo de potência e também ajudando um pouco na economia de combustível quando você tem esse acréscimo de potência por conta do motor elétrico, que tira um pouco de trabalho do motor a combustão. Muda muita coisa? Não. Mas o fato é que, por ele ser um híbrido leve, na cidade de São Paulo, por exemplo, esse carro, por incrível que pareça, está isento do rodízio. Mas temos aqui um esportivo de verdade? Certamente sim.
Porque esse carro vai de 0 a 100 em apenas 5,2 segundos. Quantos carros no mercado brasileiro conseguem fazer essa marca de 0 a 100 na casa de 5 segundos? E a velocidade máxima? 250 por hora limitada eletronicamente. Você vai dizer aí, mas tem muito veículo aí 100% elétrico no mercado brasileiro que tem um 0 a 100 parecido, às vezes até um pouco mais baixo. Verdade. Só que geralmente esses veículos 100% elétricos são limitados em 180, 190, os melhores em 200 km por hora, e ainda assim a sua autonomia fica extremamente comprometida. Aqui não. Você vai a 250 por hora e consegue sustentar essa velocidade durante muito tempo. Tá aí a diferença de um legítimo motor a combustão. Iluminação dianteira. Claro que um carro como esse vai ter um sistema totalmente iluminado em LED. Inclusive, se você olhar aqui perto, vai estar escrito ali, LED High Performance, assinatura da lanterna em LED. E olha que legal, quando você liga o farol, ele acende de forma progressiva, tá vendo? Ó? Não é aquele acendimento bruto. Você tem aí o farol baixo, você tem o farol alto e você tem a luz de pisca, tudo em LED. Mas vocês perceberam aqui que é um refletor parabólico convencional com LED? Na minha opinião, um carro desses merecia um farol mais sofisticado. A gente sabe que existem vários carros aí no mercado brasileiro, né, com sistema de projetor, faróis ativos, né, que acompanham o movimento do volante, ou até mesmo matriciais que recortam os carros à frente. E aqui a gente não tem nada disso. É apenas um sistema de LED simples, até mesmo sem farol auxiliar ou a função de farol auxiliar aqui no bloco. Isso poderia ser melhor. Assistência à condução. Pois bem, esse carro tem sim sistema de assistência à condução e a gente vai mostrar o funcionamento. Certeza absoluta, aqui a câmera no para-brisa. Agora, a gente não consegue afirmar, porque a Mercedes não respondeu isso pra gente, se esse carro vai ter um radar frontal aqui atrás do símbolo da Mercedes. Porque geralmente os carros que têm esse radar da Mercedes, ele não tem a estrela aí com essa projeção. Ele é uma lente lisa e alguns modelos têm até um sistema de desembaçamento. Já mostrei isso para você em outros carros da Mercedes. A gente não consegue dizer se esse carro tem ou não radar frontal. De toda forma, ele vai ter aí sistema de alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, sistema de permanência e também centralização de faixa, e o controle de cruzeiro adaptativo desse carro tem a função Stop and Go. Então a gente vê um pacote completo na assistência à condução. E para as manobras em baixa velocidade, então a gente tem 4 sensores ultrassônicos no para-choque dianteiro, mais 4 no para-choque traseiro, e se você prestar atenção, tem sensor aqui na lateral. Aqui na frente tem mais um outro lá atrás. Por quê? Além de você conseguir saber a distância dos obstáculos pelos sensores, ele também tem um sistema de Park Assist, que ajuda você a colocar o carro em vagas, tanto de rua quanto de shopping, o que acaba sendo um recurso interessante. Mas olha só, uma coisa que eu senti falta. Esse carro só tem câmera de ré lá atrás. Inclusive, se você olhar aqui na frente, aqui seria o lugar da câmera dianteira, tá vendo? Mas tem só o suporte, ela tá cega. O carro veio para o mercado brasileiro sem a câmera 360 graus. E vamos combinar que um carro dessa faixa de preço, para esse tipo de público, certamente ter uma câmera 360 graus faria bastante diferença. O GLA 35 nem é um veículo tão grande assim. O comprimento dele 4,43 m. Largura 1,84 m e a altura do carro 1,59 m. O entre-eixos dele 2,73 m. É um pouco maior que um sedã médio. A gente tem que ver o espaço lá dentro, na prática. Aqui na parte traseira, como acontece lá na frente, tudo iluminado em LED, inclusive com uma assinatura luminosa bem bonita. Ela é relativamente discreta, mas você vê que a intensidade da luz é bem marcante. Até mesmo a luz de ré aqui é LED. E seguindo aí o carro AMG, você vê um para-choque mais aerodinâmico, inclusive com dupla saída real de escapamento. E é um escapamento mais sonoro que esse carro tem. Outra coisa, para facilitar aqui a vida do motorista, pessoal, tampa do porta-malas com acionamento elétrico, que você consegue inclusive usar a chave aqui de telecomando para facilitar as coisas. E a gente vê um porta-malas bastante organizado, né? Então a gente tem aqui tudo acarpetado, aqui do lado você tem ganchinho para prender bolsas e sacolas dos dois lados, tem aqui iluminação e o cliente ainda conta com a possibilidade
do rebatimento ali do banco traseiro. Você vê que são 3 peças que você pode fazer o rebatimento. E quando o carro é alemão, os engenheiros pensam em tudo. Cadê o tampão que estava aqui? Não está na garagem, não, está guardado no carro. O piso variável também permite que você coloque o tampão aqui na parte de baixo. E o detalhe, ele não fica chacoalhando, porque essa beiradinha aqui de borracha, que ela é relativamente móvel, ela prende aqui do lado para o tampão ficar bem preso aqui embaixo. Então você consegue ter muito mais espaço e ainda, né, rebatendo partes do banco. Você precisa levar, por exemplo, 2 pessoas e um objeto mais longo, você deixa as laterais com o meio rebatido. Ah, preciso levar 3 pessoas com um objeto mais longo. Rebato só um lado e aí consigo transportar 3 pessoas. Então você vê que, apesar de ser um esportivo, tem funcionalidade. E o que nós temos sob o piso do porta-malas? Levantando, você vai encontrar aqui o triângulo, ali a bateria de 12 volts ácida que fica alocada aqui nesse compartimento. Isso aqui é o subwoofer do sistema de som. Aqui a gente tem um módulo de potência do sistema de som. E aqui o sistema de compressor e selante do pneu. Esse carro aqui não tem step e não é um pneu run flat. A gente conhece modelos da Mercedes-Benz que tem aquele pneu run flat que inclusive vem com aquela inscrição MOE, que é Mercedes-Benz Original Extended. Esse aqui é um pneu MO, ou é um pneu convencional. Então, em caso de furo do pneu, furo pequeno, você vai usar o compressor e o selante. Mas e se você cair num buraco e rasgar o pneu? Aí você volta para casa de guincho. Então, como vocês estão vendo, aqui tem um problema que para mercado brasileiro pode ser um pouco difícil, dependendo de onde você anda com o carro. A título de curiosidade, para fechar a tampa do porta-malas, você pode usar esse botão ou então a chave de telecomando. Se você apertar e segurar, depois que você solta, ele vai fechar até o final. Estou destacando isso porque aqui do lado do motorista, pessoal, a gente tem um botãozinho aqui para fazer a abertura da tampa do porta-malas. Então, apertou o botão, soltou, olha só, a tampa do porta-malas abre. Mas esse botão aqui do lado só abre, ele não tem a função de fechar. Se você quiser fechar, ou você usa a chave de telecomando ou o botão na tampa. Estou destacando isso porque existem carros que naquele botão ali dentro você abre e fecha, não é o caso aqui. E o espaço aqui no banco traseiro. Deixei os dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá na frente. Então do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui 5 dedos fechados, um pouco mais que 5 dedos fechados. A movimentação de pés é muito boa, dá até para cruzar as pernas aqui atrás. Você vê que o carro, apesar de ser relativamente compacto por fora, ele não judia tanto das pernas de quem vai aqui, né? Mas, apesar de ser possível levar 3 pessoas, tem um encosto de cabeça, tem um cinto de 3 pontos, o ideal são 2, porque se olhar aqui no meio, tem um túnel traseiro relativamente alto, até por conta da tração no eixo traseiro. O que mais que a gente tem de legal? Saída de ar-condicionado para o banco traseiro, essas redes aqui que você pode colocar os objetos, e aqui um pequeno porta-objetos com 2 tomadas USB do tipo C para carregar dispositivos. Então você está com o smartphone, né? Você pode colocar o seu telefone aqui, o cabo vem aqui para fazer o carregamento e outra pessoa pode colocar do outro lado. O que mais que a gente tem? Alça de segurança aqui no teto, olha só. Luzinha de leitura e tem o ganchinho aqui para você poder pendurar um cabide. A porta tem um excelente acabamento. Olha aí, é o mesmo acabamento do banco. E a parte superior é um material aqui que é um couro acolchoado. Então você vê que é um carro sofisticado em matéria de acabamento. O banco aqui também, ó, a parte central dele. Você tem esse material aqui que parece um tipo de alcântara, a couro na lateral, o cinto em vermelho, justamente por causa do AMG, né, as costuras em vermelho. Então, 2 pessoas vão muito bem. Já a terceira pessoa não é tão legal, mas ó, não tem descansa-braço aqui atrás. Quem vai aqui na frente? Acabamento de porta, mesma qualidade lá atrás, né? Couro aqui na parte superior, aquele material aqui que parece o alcântara na parte central da porta. Plásticos muito bem acabados, plástico duro só aqui na parte de baixo e aqui dentro tem a base de borracha para evitar que as coisas façam barulho. Um detalhe interessante, ajuste elétrico do banco, né? Então você tem aqui, ó, inclinação do assento, distância,
inclinação do encosto e também altura. E 3 memórias, tá? Então todas as funções que você tem aqui no banco do passageiro, você também tem no banco do motorista. E o ajuste lombar, ele está aqui no banco, tá vendo? É esse botãozinho aqui. Então você vê que é um ajuste bastante completo para o passageiro. Aqui por dentro, entre os bancos, você tem aqui o descansa-braço, que é fixo. Você só pode abrir ele. Um bom porta-objetos com 2 portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Mas infelizmente esse ambiente aqui não é climatizado, o que não seria difícil, né? Porque tem saída de ar aqui atrás. Porta-objetos aqui. 2 porta-copos, que inclusive, olha só, tá vendo esse negocinho? Você consegue abrir ele, né, para copos que são aí um pouquinho mais estreitos. E se você quiser, você também consegue aqui, pessoal, retirar esse porta-objetos aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele desencaixa com as travinhas e aí ele vira um grande porta-objetos de acordo aí com a sua necessidade. Para colocar de novo é só colocar aqui a travinha, é muito fácil. Aqui é um carregador de celular por indução. Você tem uma tomada do tipo 12 volts aqui do lado. E aqui do outro lado um USB do tipo C para integrar com a central multimídia. Não quer usar? Só fechar aqui com essa parte. Console relativamente organizado. Aqui dentro a gente tem o ar-condicionado digital e automático de dupla zona, com temperatura diferente para o motorista e para o passageiro. Com diversos botões físicos, né? Quem prefere usar botão físico, então você tem aqui controle da velocidade, modo automático, desembaçar para-brisa, vidro traseiro, recirculação, ligar e desligar o ar-condicionado, sincronizar e a escolha da temperatura. Claro que tudo isso aqui é exibido também na tela da central multimídia, o MBUX que a gente já conhece de outros carros da Mercedes, né? Tem nada de muito diferente aqui, detalhe que essa central multimídia não tem mapa de GPS embarcado, então eu vou mostrar o que é de diferente. Entre os menus, um que chama bastante atenção é esse aqui, o menu de off-road, né? Apesar desse carro não ser muito indicado para o uso fora de estrada, você tem aqui algumas informações, como por exemplo, ele te dá aqui o torque do motor, né? E a potência do motor instantâneo. Você tem aqui a posição de GPS e você consegue escolher alguns dados para serem exibidos, tá vendo? Ó? Você clica aqui e aí ele vai te exibir os dados que você quer. Outra função interessante que a gente tem é esse menu de AMG Performance. Então você pode escolher várias coisas. Novamente aqui, torque e potência instantâneo, pressão do turbo. Aqui você tem informações do carro como ó, esterçamento do volante, estado da suspensão. Aqui o indicador de força G, o quanto você está pisando no freio ou no acelerador, que ele mede em tempo real. Aqui o gráfico de consumo, que a gente já conhece de outros carros da Mercedes-Benz. E aqui esse relógio, né, que mostra aqui o horário, você pode fazer uma cronometragem, acaba ficando aí um pouquinho diferente. E por fim, você tem esse menu conforto, que é aquela cinética dos bancos, que fazem pequenos movimentos no banco, né, só para você não ficar muito estressado em longas viagens. Não é massagem, são pequenos movimentos, que você pode escolher inclusive onde ele vai fazer a movimentação do banco. Passageiro e motorista. E outra coisa que você tem aqui é a luz ambiente, que você pode personalizar. Ó, você está vendo aqui que a saída de ar, ó, ela está com uma cor. Mas se eu quiser, eu posso deixar com uma cor única. Ó. Posso colocar, por exemplo, aqui um amarelo, tenho várias cores, ou padrões pré-definidos, que ele não só vai mexer aqui na saída de ar, mas também nas fitas que a gente tem aqui pelo carro, né? Então tem padrões pré-definidos. Essas são as principais diferenças. E aí vários ajustes do carro você vai fazer aqui no menu definições. Então a parte de assistência à condução aqui, ó, você tem um menu dedicado, ajustes do veículo, inclusive os modos de condução, parte de iluminação interna do carro, os sistemas da central multimídia que você configura por aqui e aqui informações gerais do sistema do carro. Então não tem nada de muito diferente, mas tem algumas coisas por conta desse daqui ser um modelo AMG. O volante aqui do modelo tem um visual bastante esportivo, inclusive o couro na região de pega ele é micro perfurado, aqui ele é um couro liso em cima e embaixo, base achatada, e aí você tem comandos touch. Esse lado esquerdo aqui controla o painel à frente do motorista, então por aqui eu consigo, por exemplo, escolher telas diferentes e interagir ali com o computador de bordo e outras coisas. Esse lado você controla a tela da central multimídia, então por aqui ó,
você consegue navegar ali nos menus da multimídia. Aí você tem a parte de baixo. Aqui são os botões relacionados à assistência à condução do carro. E desse lado, funções da central multimídia, volume, além de atender e encerrar a chamada. Só que esse carro tem esses botões rápidos aqui da MG, que acaba sendo diferente. Aqui, por exemplo, você consegue escolher os modos de condução, ó, piso de baixa aderência, o modo Individual, Comfort, Sport e Sport Plus. Desse outro lado, você tem botões de acesso rápido para funções que você escolhe. Então você pode vir aqui, ó, para comandar a função, câmbio, modo automático, modo manual, e apertando o botão, você pode escolher ali a MG Dynamics, programa de estabilidade, como a suspensão vai responder, você está vendo? Ó, você consegue controlar a resposta da suspensão. Então você deixa aqui o botão da sua preferência e aí você aperta para ter um acesso rápido. Então esses botões são exclusivos do modelo AMG. Hora do teste de consumo aqui com a GLA AMG. Desde que eu peguei o carro, eu rodei 72 km. Se a gente olhar aqui o tanque de combustível, ele ainda não chegou a 1/4. Mas vamos entender como é que está o consumo. Hoje, pessoal, eu fiz um trecho bem pequenininho do momento que eu dei a partida. 3 km está dando ali 4,2 km por litro. Não vamos considerar isso daí. Mas, desde que eu peguei o carro, olha lá, temos aí 8,3 km por litro, com 2 km ali, 42 minutos com o motor desligado. Vamos explicar isso para vocês já. Bom, mas antes, eu vou zerar essa informação aqui, ó, tá vendo? Ó, restaurar, porque agora nós vamos de São Paulo até Itu, eu vou fazer o teste de consumo na estrada e vamos ver como é que o carro se comporta. Só que a gente sabe que esse carro aqui, ele tem o Dynamic Select, que você consegue ter aqui os modos de condução do carro. Deixa eu mostrar para vocês aqui o botão, é esse botão. Quando você aperta o botão, você vem aqui para essa tela onde você consegue escolher vários modos, né? Então você tem o modo Comfort, você tem o modo Sport e você tem o modo Sport Plus. Inclusive, quando você põe o modo Sport Plus, você já percebe que a rotação do carro sobe um pouquinho, ou seja, não é aqui que a gente vai ter economia. Só que você tem o modo Individual, e uma coisa curiosa é que só no modo Individual, se você configurar, você consegue colocar aqui o Reduced, que é justamente quando ele aciona o sistema de start-stop do carro. Você vê aqui que no modo Comfort você não tem essa opção. Então eu vou colocar aqui o modo Individual, e nesse modo Individual eu deixei o carro configurado para que eu tenha ali a condição mais eficiente em matéria do motor. Inclusive, ó, o modo Individual aqui pelo botão do volante, você também consegue, ó, piso de baixa aderência, Individual, Comfort, Sport e Sport Plus. Então, vou deixar aqui no Individual, que é onde eu vou ter melhor economia, usando aí justamente os sistemas que me permitem na estrada deixar o carro muito mais eficiente. Então vamos entender o sistema de desligamento do motor. Estou dirigindo o carro aqui na marginal, o motor está ligado, vocês estão vendo ali a rotação. Tirar o pé do acelerador. Olha aí, o que acontece? Tá vendo? Ele apagou o motor está desligado aqui. É justamente o sistema híbrido leve do carro. Então quando ele percebe que ele consegue fazer esse desligamento para economizar combustível, ele faz aí o desligamento. Se ele perceber que o interior do carro está começando a esquentar muito, ele liga automaticamente o motor para acionar o ar-condicionado, ou toda vez que eu acelero o carro, ó lá, ele dá a partida no motor, engata o carro e vai andando. Então, esse procedimento, né, que você consegue ali quando você tem a configuração Reduced do motor no Individual, é o que te ajuda a economizar combustível. E no longo prazo, né, todas as vezes que ele usa essa estratégia, ou até mesmo quando você está no trânsito pesado, parado com o carro que o motor está desligado, ele está emitindo menos e também gastando menos. A gente tem também aqui a tela dedicada para assistência à condução do carro, que você vai configurar como você quer esses sistemas através da tela da central multimídia. No caso aqui, você pode ver que aqui em cima eu não estou usando a assistência do volante, sistema de permanência e também o sistema ali de controle de cruzeiro adaptativo. Então, quando o carro consegue entender as faixas de rolamento, o que ele faz? Ele deixa esse ícone aqui verdinho, que é o sistema de permanência de faixa, mas como vocês estão vendo aqui, ele não está ativo. Porém aqui eu consigo, agora ele já está conseguindo fazer a leitura da faixa. Eu programo a velocidade em relação ao carro da frente e eu também consigo escolher a distância que eu quero que ele fique em relação ao veículo da frente. Você tem todas essas distâncias disponíveis. Então agora, além dele estar
mantendo a distância que eu escolhi, ou acelerando somente até 60 km por hora, eu posso colocar aqui uma velocidade maior, por exemplo, 90 por hora. Então tem trechos da marginal que é a velocidade 90, mas ele vai ficar mantendo a distância de segurança. E com aquelas indicações verdinhas, ó, ele está centralizando o carro na faixa. Então, ó, mesmo que eu force um pouco o volante, você percebe que ele mantém o carro centralizado na faixa. Então, com essa assistência à condução aqui, claro que você tem muito mais conforto para dirigir no trânsito pesado. Mas o detalhe, se você usar aqui a assistência à condução, você não vai ter ali aquele desligamento do motor para economia de combustível. Você tem mais conforto, mas você tem menos eficiência. Consigo usar assistência à condução sem usar o controle de cruzeiro adaptativo? E a resposta é sim. Você está vendo aqui, ó, o iconezinho verde. Mas aqui eu não vou ter a centralização de faixa, eu tenho apenas a permanência. Olha só, se eu forçar o carro para fora da faixa, o que ele faz? Ó? Ele dá a indicação e atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Então aqui nós temos apenas o sistema de permanência de faixa. A centralização ela só estará disponível se você estiver usando o controle de cruzeiro adaptativo. E o controle de cruzeiro adaptativo tem a função stop and go? Tem. Então quando você está no trânsito pesado, exatamente como esse que eu estou pegando aqui na marginal, olha só. Sem pisar no freio, ele parou o carro automaticamente, como o sistema híbrido leve está atuando, desligou o motor momentaneamente, ó, o carro da frente saiu, eu só dou um toquinho no pedal do acelerador, ele reestabelece aí o movimento. Então no trânsito pesado, você vai ter esse conforto, né, dele conseguir parar o carro. Se o carro para e sai rapidamente, ele já reinicia o movimento. Se demora um pouquinho mais, você tem duas opções. Ou você aperta o botão resume aqui no volante, ou você dá um toquinho no pedal do acelerador. Isso no trânsito pesado de uma cidade como São Paulo ou outras, é uma tremenda mão na roda para estressar muito menos o motorista. Hoje a estrada está um pouquinho mais difícil, bastante trânsito. Segundo pedágio aqui da Castelo Branco. Estou usando bastante aqui o controle de cruzeiro adaptativo com o stop and go, que faz a viagem ser muito mais agradável. Mas e o consumo? Vamos dar uma olhada? Então, usando o botão home aqui do volante, vamos até aqui a tela de consumo e vamos dar uma olhada. Olha, 12,3 km por litro e eu percorri até agora 38 km. Se a gente comparar com a média acumulada, inclusive com o trecho de ontem, 9,3. Considerando a quantidade de trânsito, não está ruim, mas vamos ver lá no destino, em Itu, se o trânsito vai melhorar, e isso pode ajudar a média. Vamos ver com quanto que a gente chega lá. Cheguei aqui na minha base, vamos conferir o resultado. Olha só, 1h33. Normalmente essa aí é uma viagem de 1h10, você vê que eu peguei trânsito, né? 87 km percorridos, 13 km por litro, né? Para um carro dessa faixa de potência não está ruim. Quando a gente dá uma olhada aqui, 55 km de velocidade média, então você percebe aí que realmente teve trânsito. Olhando o acumuladão, que é a viagem mais o que o carro rodou na cidade, 5 horas e 17, velocidade média de 30 por hora, 10,3 km por litro. Números espetaculares? Não, mas a gente tem que lembrar, né? É um carro de proposta esportiva com motor de alto desempenho, o que podemos dizer que não são números ruins. Mais um teste de consumo agora de Itu para Campinas. Para isso, vamos zerar aqui o marcador A do carro, tá zerado, e o histórico aqui a gente tem 9,8 km por litro. Eu vou dirigir da forma mais eficiente possível, estou usando aqui o modo de condução individual, que é aquele que permite que eu coloque o motor em modo reduced, né, usando o sistema híbrido leve com os desligamentos durante a estrada. Vamos ver aí quanto que esse carro consegue fazer dirigindo de forma bastante suave. Cheguei aqui no meu destino, vamos conferir o resultado. Olha só. Média boa, 12,5 km por litro em 83 km, né? Velocidade média 86 km por hora, que é uma velocidade bem de rodovia, 57 minutos. Mas prestem atenção que eu tive aqui 13 km e 11 minutos com o motor desligado, justamente pelo sistema híbrido leve. Só para a gente comparar com o resultado anterior, que eu andei muito mais, né? 246 km, eu só tive 17 km de motor desligado. Por quê? Porque eu estava usando o controle de cruzeiro adaptativo. E agora eu não usei, então você percebeu que o carro conseguiu ser mais eficiente. Para um carro com essa potência, vamos dizer que ele até que é econômico. Será que a GLA 35 AMG gasta bastante no trânsito pesado? Vamos descobrir isso agora. Segunda-feira, pessoal, 7h30 da manhã, vou de São Paulo para Itu. Bom, já dei uma pré-aquecida no motor, a gente sabe que carro frio acaba gastando mais, então a temperatura tem que estar ideal, já aquecemos o motor.
Aqui, pessoal, temos os modos de condução. E olha só, eu vou passar de novo para o modo individual, onde a gente consegue ter aqui o uso do motor reduzido, né? Que é onde ele usa mais o sistema híbrido leve. Também, computador de bordo aqui, o A zerado. E esse daqui a gente tem um acumulado, onde a gente tem uma média de 11,5 km por litro. Então, vamos ver a média no trânsito, como é que fica. E só para variar, o trânsito aqui em São Paulo para lá de complicado, que é ótimo, né? Vamos poder fazer um teste bem compreensivo. Bom, a gente tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go, que é ótimo para esse tipo de situação. Então vamos colocar aqui na tela de assistência do carro, muito fácil de você fazer a alternância. E agora vamos ligar aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Tem um botãozinho aqui no volante, onde você programa a velocidade. Pessoal, não vou conseguir fazer muita coisa aqui em matéria de velocidade, mas de toda forma, olha só, eu já vou deixar programado aqui 60 por hora e também vou escolher uma distância. Você pode ver aqui, ó, tem várias distâncias em relação ao carro da frente. Nesse caso, eu vou deixar aqui na distância mais próxima, porque o trânsito está bastante pesado, aí o pessoal fica cortando a frente e tudo mais. E aí você vê que o sistema já ativou, né? Então ele já está fazendo aqui acelerando e freando automaticamente em relação ao veículo da frente, o que no pare e anda é ótimo, né? Você não tem que ficar naquele estresse de acelerar e frear o carro toda hora. Só uma dica, às vezes quando abre uma lacuna muito grande entre você e o carro da frente, é preciso prestar um pouco de atenção, porque esses sistemas eles levam um pouquinho de tempo aí para reagir, né? Mas no pare e anda pesado, ele funciona muito bem. Inclusive agora, olha só, já está parando o carro automaticamente aqui, ó. Parou o carro, inclusive desligou o motor, porque eu estou usando aí o sistema híbrido leve no modo indivíduo. E aí você consegue fazer esse trânsito pesado com muito menos estresse. É excelente e funciona muito bem. E olha só, o trânsito começou a andar, mas eu fiz 12 quilômetros em 35 minutos. Média horária de 21 km por hora. E a média não foi tão ruim assim, 9,6 km por litro, um número muito bom considerando o trânsito. Média final da viagem, impressionantes 13,9 km por litro, e aqui tem o trânsito que eu peguei lá em São Paulo. 100 km percorridos, velocidade média de 63 km por hora, 1h36. Comparando com o acumulado, 11,9 km por litro em 460 km. E dessa viagem aqui, olha aí, 4 estrelas de 5. Então a gente vê que o carro conseguiu ser bastante eficiente e uma média muito boa considerando um trecho de trânsito. Agora é hora de fazer aqui a aceleração de 0 a 100. E aí eu vou testar os diferentes modos de condução e com cada modo vou utilizar aqui um layout de painel. Primeiro vamos usar aqui o modo Comfort aqui no painel e vamos colocar nessa medição aí de torque e potência. Pessoal, vou desligar aqui o start-stop do carro. O ar-condicionado já desliguei também, para a gente poder sair com o máximo de potência possível. Então vamos lá. Freio, acelerador, saindo. A saída não é tão brava assim, né? Mas ainda assim a gente consegue um 0 a 100 nessa condição de apenas 6,20 segundos. Agora vamos passar aqui para o modo Sport. Inclusive, eu vou mudar o painel aqui também para o modo esportivo. Ar-condicionado desligado. E vamos lá. Aceleração de 0 a 100 saindo. E a gente agora já conseguiu um número bem melhor. 5,13 segundos. Agora vou passar aqui para o modo Sport Plus. Então a gente vê até uma diferença ali na rotação do motor, ó. 770, o modo Sport Plus, ele sobe um pouco a rotação do motor. E também vou mudar aqui para o painel Super Sport. Ar-condicionado desligado, largadinha estolada e vamos lá. Acelerando, saindo. O carro não escorrega nada. E a gente conseguiu aqui 5,26. Nada mal. E a velocidade mostrada versus a velocidade aferida. Painel, olha aí, programei em 120 km por hora o controle de cruzeiro adaptativo. O carro está em 120, porém na câmera de precisão a gente tem ali uma variação entre 117 e 118. A gente percebe que o erro aqui não é tão grande. Já na conclusão do vídeo, quanto custa o GLA 35 AMG? Pois bem, no momento da gravação desse vídeo, pessoal, o preço do carro
532 mil reais. Mais de meio milhão e um pouquinho mais, né? Evidentemente que não é um carro para todo mundo. E a Mercedes adotou esse posicionamento já há algum tempo. Então ela não é uma marca que está buscando volume. Ela é uma marca de luxo para um cliente que paga pela exclusividade de ter um carro desses. A gente viu que o carro tem muitas coisas interessantes, principalmente no que diz respeito à parte de performance. Não dá para reclamar da performance dele. E ele acaba sendo um veículo também um pouco mais útil, porque quando você compara com outros esportivos, espaço no banco traseiro, possibilidade de levar 5 pessoas, um porta-malas, rebatimento dos bancos, ou seja, ele tem aí uma utilidade que às vezes esportivos acabam não tendo. Agora, tem coisas que faltam nesse carro. Por esse preço, seria bom que ele tivesse, por exemplo, sistema de câmera 360 graus, climatização nos bancos, mapa de GPS embarcado na tela da central multimídia, um sistema de farol ativo, ou seja, coisas que para um carro de categoria premium, luxo de verdade, são itens que são relativamente comuns e não estão disponíveis aqui no GLA 35. Então aqui ele está muito mais focado na questão da esportividade. Nesse ponto, não há dúvida nenhuma, ele não vai decepcionar o seu usuário. Não pode faltar aqui no nosso vídeo o seguro da GLA 35 AMG. E olha, não é um seguro barato. Bom, nosso parceiro Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba fez a simulação pra gente. Vamos começar pelo seguro normal, sem a franquia reduzida. Pessoal, o seguro do carro já não é barato. R$ 15.600 e na eventualidade de acontecer alguma coisa, a franquia normal de impressionantes R$ 42.500. Bom, a gente tem a franquia reduzida em 50%, que daí ela vai para R$ 21 mil aproximadamente. Mas e o seguro? Quanto é que fica nessa situação? Proporcionalmente até que ele não aumenta muito, R$ 22 mil. Mas se você vai ter um carro desse na garagem, fique sabendo, seguro não é barato. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.